noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião da Associação Médico Espírita Carioca, com a presença do Dr. Genilson, que vai nos falar hoje. Vamos, inicialmente, para que a gente possa serenar um pouco, equilibrar o nosso íntimo, vamos ouvir a oração de São Francisco, vamos fazer a nossa prece inicial e depois vamos passar para o Dr. Genilson. Jesus amado, Mestre muito querido, aqui reunidos, Jesus, em Teu nome, em nome de todos os amigos espirituais que nos acompanham, nos assistem, os mentores desta casa, patrono das AMES, Dr. Bezerra de Menezes, da nossa querida doutora Marlene Nova. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que temos recebido, pelo Teu carinho, pelas oportunidades que temos de recuperação do nosso processo reencarnatório, da vontade de Te conhecer e mudar a cada dia os nossos padrões. Que cada um de nós possa sair daqui esta noite
repleto do seu amor, apoiado nos ensinamentos aqui trazidos pelo Dr. Genilson, para que possamos, num novo dia, que se repete a cada manhã, procurarmos sempre a tua imagem. E em teu nome, Jesus, nós iniciamos a reunião desta noite. Graças a Deus. Então, inicialmente queria agradecer ao Dr. Genilson. O Dr. Genilson está vindo de Niterói, saiu de lá às 5 da tarde, e nós só temos a agradecer a presença, o carinho do Dr. Genilson para vir até aqui. O Dr. Genilson é da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e vem nos falar sobre a jornada da medicina e a conexão com a espiritualidade. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que Jesus Cristo, nosso Mestre amado, possa nos abençoar a todos nesta noite, e rogo aos amigos espirituais que possam nos inspirar para trazer notícias de conhecimento, porque o conhecimento liberta, como já disse Jesus Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos desenvolver o conhecimento, porque o conhecimento nos permite esse mergulho interior, chamado autodescobrimento, autoconhecimento, que, aliado à prática do bem, aliado à caridade, nos permite avançarmos com valores espirituais elevados, incorporá-los dentro do nosso ser espiritual e permite o nosso crescimento. Antes de mais nada, eu perguntaria aqui: além do Luiz, tem algum médico aqui presente? Poderia levantar a mão? Perfeito. Então, na realidade, quando eu fui convidado para fazer uma palestra sobre a AME, eu levei em consideração a presença de médicos, tá certo? Então, talvez... Mas tem outros profissionais da área de saúde? Não, estou falando encarnados. Não, da área de saúde. Tem outros profissionais da área da saúde. Então, o que eu trouxe, claro que eu dei uma pincelada sobre o conteúdo em relação à medicina. E eu, antes de mais nada, eu peço perdão a vocês por isso. Mas eu vou tentar diluir um pouco em relação à espiritualidade, para não carregar muito em tintas, para não ficar uma coisa muito acadêmica para vocês aqui. E eu peço perdão exatamente por isso. Já que seria uma reunião da AME, e eu acreditaria que tinha muitos médicos aqui presentes, então eu resolvi falar sobre a jornada da medicina. Tá? Coloquei muito mais tempero na jornada da medicina do que na conexão com a espiritualidade. Então eu vou tentar reverter esse processo. Eu nasci em Sergipe, em Aracaju. Tá? Fiz meu curso de medicina até o 5º ano lá e resolvi vir para o Rio de Janeiro fazer um internato. Porque naquela época era permitido fazer isso. Então tinha um professor universitário, a gente se vinculava a esse professor e fazia o internato aqui. E eu sou urologista de formação, então eu vim fazer o internato em urologia. E obviamente, desde cedo, desde a minha adolescência, tive contato com a espiritualidade no que concerne a um irmão que era médium, um médium deseducado, um médium não instruído, e com aquela mediunidade exuberante, tinha manifestações mediúnicas em casa, e eu presenciava tudo aquilo, já que eu sou o caçula de 7 filhos. Muito bem, então a partir daí, do momento daquela medicina desenfreada que ele tinha, daquela mediunidade deseducada, foi instruído que ele lesse o livro dos espíritos e os livros dos médiuns também. E aquele livro ficava guardado lá no armário, e de vez em quando eu pegava aquele livro, achava muito interessante e me identificava, gostava realmente. Mas somente no dia 13 de março, 13 de janeiro de 1986, a minha esposa médica, anestesista, tinha uma colega dela no plantão que a mãe dela tinha um centro espírita em Botafogo, e ela disse: minha mãe tem um centro espírita, por que vocês não vão lá até conhecer? E quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu sempre ficava
procurando, não encontrava absolutamente nada. Até me disseram, tem um centro naquele lugar, eu passava inúmeras vezes e o centro estava pintado de invisível, eu não conseguia ver o centro. Mas no dia 13 de janeiro, eu cheguei até esse centro e me identifiquei. Fiquei até os dias de hoje. Depois eu vim descobrir, cujo mentor espiritual era o Emmanuel, e o Emmanuel pensou no Brasil inteiro espíritos fracassados, que já tinham lidados na religiosidade, nas religiões, e fracassaram fragorosamente. E ele conseguiu pensar todos esses espíritos, colocou numa colônia espiritual chamada de Casa de Emmanuel, do qual ele era o dirigente maior, e ele sendo o dirigente desse centro espírita, pelas circunstâncias da vida, eu acabei chegando lá. Então, nesse contexto, passei a minha vida inteira como médico, lidando com os dois planos da vida, mas separava da medicina. Não chegava na minha consciência, sabia exatamente o que se passava no ato de lidar com os pacientes no consultório, no ambulatório. Eu sempre trabalhei no hospital público, e eu entendia os processos espirituais, mas não verbalizava aquilo. Até que em 2017, 2018, um colega de São Paulo veio para Niterói, começou a dar um curso de medicina e espiritualidade, o nome dele vocês conhecem, chamado Sérgio Felipe de Oliveira. E o Sérgio começou a dar um curso, eu frequentei o curso dele e aquilo despertou. E ele muito gentilmente, porque vocês, já que você é professor da faculdade, que vocês não criam a disciplina de medicina e espiritualidade aqui? E aí nós, de uma maneira fácil, não foi, eu confesso a vocês que não foi difícil, as coisas se encaixaram, até coincidência, que não tinha nada a ver com o processo, facilitou, favoreceu, e a disciplina foi criada. Começamos a ministrar aulas para os alunos de lá, mas ao mesmo tempo surgiu a ideia de uma complementação do trabalho. Ou seja, como nós poderíamos colocar em prática tudo aquilo? E aí foi criado um núcleo de estudos chamado Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade. Antes da pandemia, em 2017, 2018, vários voluntários se apresentaram e da mesma maneira como o Luiz está colocando aqui, nós começamos a aplicar. Fazíamos uma preleção durante 1 hora, era uma palestra, convidados, colegas, médicos, pessoas que falavam sobre espiritualidade na medicina. Depois nós fazíamos o Mindfulness, uma meditação de atenção plena perante o público ali presente. Distribuímos água fluidificada para todos e depois nós expulsávamos todos da sala, fechávamos o anfiteatro. Na realidade era um convite para que todo mundo fosse lanchar, e quando o pessoal estava lanchando, fazendo uma integração, ou seja, batendo papo, tomando um cafezinho, nós estávamos preparando, colocávamos uns biombos, umas macas e fazíamos uma acupuntura, homeopatia, escuta fraterna e reiki, passe terapêutico, toque terapêutico, dependendo do passista e as suas aptidões. Era um trabalho ecumênico, respeitávamos as religiões de cada um, várias pessoas de religiões diferentes, mas falavam de espiritualidade, porque a religião ela circunscreve, ela limita, e a espiritualidade é a relação do indivíduo com o transcendente e a ligação, o sentido que as pessoas possam ter. Nesse processo estamos fazendo até hoje. Então, veio a pandemia e aí, obrigatoriamente, a universidade fechou. Nosso trabalho teve que ser fechado também. Mas aí surgiu a ideia das redes sociais e de usar as plataformas. Surgiu aí, liguei para um sobrinho meu que fazia TI, ele disse, então tem um Zoom, melhor é o Zoom. E aí eu fiz uma assinatura do Zoom e começamos a fazer as palestras no mesmo horário que nós fazíamos, às 9 horas da manhã, convidando pessoas do Brasil inteiro, já que era por videoconferência, qualquer pessoa, e aí tinha um público muito grande, na época da pandemia, e todo mundo ficava preso, quando surgia a oportunidade de ter uma palestra, todo mundo vinculava lá. E aí começamos a fazer as palestras, todas as sextas-feiras às 9 horas, um chamado Núcleo de Estudo em Saúde, Medicina e Espiritualidade da UF. E convidamos palestras, o Luiz já participou dessas palestras, os outros colegas também já participaram. Então, nesse contexto, chegou um determinado momento que a pandemia acabou. E aí o grupo quis voltar.
mas não dava mais para acabar o trabalho que nós fazíamos de palestras. Tá? Tem 14 mil inscritos, num grupo que não é remunerado, não é monetizado, um canal do YouTube que não é monetizado, até porque não tem sentido monetizar um canal de uma universidade que é pública. Tá bem? E aquilo que a gente dá, não tem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho nós damos. Então compartilhamos com o pessoal e até hoje nós estamos já com 204 vídeos de 1 hora, são as videoconferências, desde 2000 até os dias de hoje. Então, desse processo, continuamos fazendo os nossos atendimentos, os pacientes lá, né, pacientes de todos os tipos, pacientes com câncer, pacientes depressivos, pacientes com dores articulares, pacientes com mais diversos tipos de problemas, e fazemos o nosso trabalho espiritual lá, que nos dá, digamos assim, além do trabalho espiritual que eu realizo no meu centro espírita, às terças e quartas-feiras, na reunião mediúnica, primeiro um trabalho de passe nós fazemos, depois tem uma reunião mediúnica, quarta-feira também uma reunião mediúnica. Então isso nos permitiu, e aí ao longo da vida, determinadas circunstâncias, por exemplo, esse irmão que eu falei para vocês anteriormente, ele se casou, foi morar em Sergipe, tá? Trabalhava em São Paulo, numa fábrica em São Paulo, tinha uma filial em Sergipe e acabaram convidando ele para retornar. Ele frequentou o centro espírita, a mulher fazia parte do centro espírita também, e os dois viviam tocando a vida lá, quando a mulher dele adoeceu seriamente. Foi adoecendo, foi definhando, e ninguém conseguia descobrir a doença dela, e quando conseguiram descobrir, ela foi internada, recebeu o tratamento adequado, e estava programada a alta dela. Quando ela estava recebendo alta, ele saiu, deixou ela no quarto, foi até a recepção do hospital, ela fazia a papelada toda, aquilo tudo que é característico. Quando ele voltou, a mulher fez uma embolia pulmonar maciça e morreu. Ou seja, tinha digamos, vegetações cardíacas, e uma dessas vegetações se rompeu, não foi diagnosticada durante a internação, e ela acabou falecendo de embolia pulmonar maciça. Aquilo criou um quadro para ele, um transtorno, ele ficou numa emoção, numa agonia, num estresse violento, e obviamente tinha que sepultar a mulher. Eu soube da notícia, viajei do Rio de Janeiro para lá, participei do sepultamento, mas ele continuou adoecendo. Tinha uma cardiopatia, uma hipertensão arterial, um diabetes, e quando foram investigar o problema cardiológico dele, as dores no peito, ele tinha uma insuficiência coronariana grave e precisava fazer uma revascularização do miocárdio. O stent não era suficiente. Então, desse quadro, uma cirurgia muito complicada, uma irmã minha que é cardiologista disse: não, você vai para o Rio de Janeiro e você vai ser operado lá. Não porque em Aracaju não tivesse cirurgiões competentes para isso, mas é que dois irmãos médicos, poderíamos acolhê-lo de uma maneira melhor. E assim ele fez, e ele deprimido, num quadro, ele chorava. Eu não conseguia reconhecer aquele meu irmão, que era uma pessoa bem firme, bem, digamos assim, com uma personalidade muito forte. Um indivíduo chorava, depressivo. E eu cheguei para minha irmã e disse: o que está acontecendo? Não, é assim mesmo, pós-operatório, cirurgia cardíaca acontece. Então ele fez a cirurgia cardíaca e foi para a casa dessa irmã, recebendo todo o atendimento. E aí o grupo familiar, a filha dele, uma outra irmã, todos reunidos na sala, e eu resolvi ir até o quarto onde ele estava sozinho. E fui conversar com ele. Quando eu comecei a conversar com ele, eu olhei nos seus olhos, vi aqueles olhos pendurados, chorosos, e me chamando do meu apelido, que somente a minha cunhada sabia que fazia. Quando eu percebi que aquele quadro depressivo era a minha cunhada, que numa obsessão, por amor, por ignorância, apesar de ser espírita, apesar de ter todo o conhecimento, não conseguia se afastar do marido. Apesar de desencarnada, ficou num quadro de magnetismo, o envolveu de tal maneira e falava através do médium. E eu disse: meu Deus, é fulana. E aí, qual foi o trabalho? O que eu fiz? Fui doutriná-la.
pedi ajuda aos mentores espirituais e comecei a conversar com ela sobre a continuidade da vida, que ela deveria seguir adiante no processo, que ela tinha cumprido a parte que lhe cabe na obra da criação, tinha desempenhado a sua missão, mas que deveria, de uma maneira ou de outra, deixá-lo. Fiz um processo que eu sempre faço nas reuniões mediúnicas do qual eu faço parte. Vem através de um mentor espiritual, obviamente o ambiente não era propício para isso, não, provavelmente tinha a companhia do mentor espiritual que estava me assistindo, e eu comecei a conversar com ela, comecei a orientá-la, e aí em um determinado momento, provavelmente, como eu não tenho clarividência nem evidência, acredito que algum mentor espiritual tenha se acercado dela e tenha levado a paragens superiores, e ele voltou à normalidade. E os olhos voltaram a ser o mesmo, a personalidade voltou a ser a mesma, e eu fiquei e fui contar a história para a família. Aí minha irmã disse: melhorou porque foi a medicação antidepressiva que nós demos para ele. E eu guardei para mim e estou voltando para vocês aqui. Então, nesse processo, quando a gente lida com a doença, como a gente lida com a espiritualidade em relação à medicina, como entender que se trata de uma influenciação espiritual sutil, como se trata de um processo obsessivo, muitas vezes por ignorância. Já tive um paciente com uma lesão no tendão de Aquiles que não cicatrizava, e ele era o esposo da babá dos meus filhos. Ele dizia: você pode dar uma ajudinha? Eu ia 2 vezes por semana fazer o curativo dele, e o curativo não cicatrizava, a ferida não cicatrizava. Arrancaram o tendão de Aquiles dele, um cirurgião plástico em sido, e não cicatrizava a ferida. E eu resolvi pedir ajuda espiritual a uma médium, amiga nossa, que faz um tipo de trabalho, já que ela é tão velhinha, com mais de 100 anos de idade, os espíritos a proibiram para trabalhar na mesa mediúnica. Ela faz um culto do evangelho lá, veio o mentor espiritual, as pessoas mandam cartas dizendo as doenças, o mentor espiritual vai na casa das pessoas e ela dá receita, diz qual é a medicação. É o trabalho que ela faz. E eu pedi ajuda para esse meu paciente com tendão de Aquiles machucado. Veio o mentor espiritual e disse: o irmão dele, que morreu de diabetes descompensado, está junto com ele, está convivendo na casa, vive com ele, e ele não sabe que desencarnou. E aquela influência negativa do irmão transmite aqueles fluidos deletérios para o nosso irmão, e a ferida nunca cicatriza. Conclusão da história: o mentor espiritual doutrinou aquele espírito e levou para paragens elevadas, e em uma semana, depois de um ano inteiro de trabalho com curativos, ele cicatrizou. Então a gente pode ver que a medicina permeia a espiritualidade. Nós não podemos separar uma da outra. Ou seja, durante o trabalho de um cirurgião que vai fazer uma cirurgia, a prece é muito importante. No trabalho do consultório, antes de iniciarmos o nosso consultório, é necessário nós orarmos, porque a inspiração vem. Então, nesse processo, quando eu falo sobre a jornada da medicina e a conexão com a espiritualidade, eu queria dizer para vocês que nem sempre foi assim. Começou, digamos, há milhares de anos atrás. Então, acredita-se que existiam os aborígenes, seres que recém-saídos das árvores começaram a atingir a planície, os caçadores-coletores. E quando é que nós saímos da fase de caçadores-coletores para chegarmos a ser civilização? Nós não sabemos. A ciência, digamos assim, a paleontologia não consegue dizer quando isso aconteceu. A arqueologia também. Mas nós sabemos que isso aconteceu. Então perguntaram para... deixa eu ligar aqui que eu desliguei. Perguntaram para Margaret Mead, que era uma antropóloga, uma arqueologista, trabalhava com arqueologia, quando começou realmente a civilização. Isso foi publicado na revista Forbes, e ela diz: começou a civilização quando foi encontrado um esqueleto de um indivíduo desse caçador-coletor de 15 mil anos atrás, e ele tinha uma fratura de fêmur. Normalmente, um animal que tem uma fratura de fêmur, ele é deixado para morrer e ele é devorado pelos predadores. Mas o ser humano que cuidou daquele indivíduo, colocou numa caverna, deu alimentação para ele e esperou que o fêmur cicatrizasse e ele pudesse andar novamente, aí começou a civilização. Então, nesse contexto, os povos primitivos buscavam entender e tratar as doenças. Práticas rudimentares incluíam
uso de erva, rituais, amuletos, para aliviar as dores, curar enfermidades. É o que nós chamamos de a primeira religião que houve no orbe terrestre, que é o xamanismo. Tá? Então, nesse processo, houve uma evolução. Nós chegamos até os egípcios, e eu coloquei essa imagem porque eu sou urologista, e saiu uma circuncisão curativo na genitália de um paciente, mostrando que já havia uma forma rudimentar de prática médica e havia subespecialização, ou seja, a especialidade que nós conhecemos hoje em dia. Chegamos ao Egito e vamos até a Grécia Antiga, que começou os primórdios do conhecimento científico como nós conhecemos. O Hipócrates, que é o pai da medicina, ele acreditava que uma abordagem holística para tratar os pacientes, não só apenas o corpo, mas tratava a alma, tratava as emoções, todo relacionado. O paciente era tratado de uma maneira muito mais abrangente. Para Hipócrates, entender a relação entre corpo e mente e o ambiente era essencial para diagnosticar e tratar as doenças. E aí, pessoal, nós chegamos ao Cristo. Para que Jesus pudesse chegar até nós, não foi fácil, tá certo? Foi preciso um processo sanitário, de espíritos que viviam na face da terra, pudessem ser retirados, para que não, de uma maneira ou de outra, não influenciasse negativamente na chegada do Cristo. E aí no Apocalipse, capítulo 20, para item, digamos, versículo 1 e 2, está contido no livro Francisco de Assis de Miramês. O Miramês coloca esse capítulo, essa frase, no início do capítulo. Então vi descer um anjo do céu, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Quando nós lemos essa observação, a gente não consegue entender. Mas o Miramês decodificou para todos nós. Então ele disse: uma falange de anjos assomou a terra e retirou dela 2 bilhões de espíritos na época do Cristo. Antes de Jesus chegar até nós, foram retirados do orbe terrestre espíritos vindos de outros mundos, que sofreram o processo de transformação moral, que subiram do mundo de regeneração, de expiação de provas, para um mundo de regeneração, e vários desses espíritos, da pior espécie que existia, espíritos altamente inteligentes, muito sábios, mas com um grau de moralidade muito inferior, e a grande parte desses espíritos violentos, 2 bilhões deles, segundo o Miramês, foram retirados, cuja animalização atingia as raias do impossível. E se nós levarmos em consideração, pelos relatos históricos que eu pesquisei, existia na época 177 milhões de pessoas. Hoje nós temos 8 bilhões e meio de pessoas encarnadas na face da Terra. Na época existia 170 bilhões de pessoas. E foram retirados 2 bilhões de espíritos e colocados numa colônia espiritual, numa comunidade chamada a Cruzada. E a característica dessa cruzada é que ela tinha uma forma de uma cruz cujas hastes eram quebradas. Então, nesse sentido, esses espíritos não foram cambiados, segundo Miramês, para a região de uma só vez. Foram divididos em muitas levas para maior segurança do trabalho. E eles foram deixados lá durante 1000 anos. Desde a chegada de Jesus, os 30 anos, os 33 anos, depois da partida de Jesus, o trabalho dos apóstolos, dos discípulos, o problema dos processos do mártires, o cristianismo perante Roma, Constantino, todo esse processo, até 1000 anos, esses espíritos ficaram presos. 1000 anos depois, foram naturalmente libertados, e quando eles estiveram encarnados, se juntaram novamente, começaram as cruzadas. Foi aí que Pedro, o eremita, queria incendiar o mundo, segundo Miramês. Essa cidade das trevas foi edificada na linha do Equador para que o sol cooperasse com eles, desintegrando parte de seus pensamentos interiores para que, de certo modo, os maltratasse pelo calor abrasador. Ficando 1000 anos, vieram os cruzados, que promoveram todas aquelas guerras, aquela destruição, em nome de Jesus de Nazaré, para tentar libertar a Terra Santa. Depois dos cruzados, mais um tempo depois, nós encontramos aquelas mesmas criaturas
fantasiados, travestidos de padres, de pessoas da Igreja Católica, onde promoveram toda a sorte de torturas, as mais diversas possíveis, porque aquelas pessoas não compartilhavam os seus conhecimentos, as suas maneiras de ser. Então, nesse sentido, a Idade Média que nós vivemos durante 1000 anos de trevas, tá? Mais ou menos depois da queda do Império Romano até chegar à Idade Moderna, né? Com o Renascimento, a medicina era uma medicina ultrapassada, em que o conhecimento empírico era transmitido por barbeiros e curandeiros, e os cirurgiões da época eram os barbeiros. Eles estavam fazendo a barba com a navalha e diziam que tinha um abscesso para drenar, eles iam lá, drenavam o abscesso e depois limpavam. Então o cirurgião, quanto mais sujo de pus e mais cheio de sangue era o seu avental, mais experiência ele tinha. Era o tipo de medicina que nós vivenciamos. Mas nesse sentido, quando a chegada do islamismo, no século XIX, mais ou menos, século VIII, no século IX, 8 a 9, a medicina foi transportada. Então essa prática era confundida com superstição e crenças populares. E aí, o mundo árabe, enquanto na Europa mergulhava a escuridão medieval, os sábios muçulmanos reuniram-se na Casa de Sabedoria em Bagdá para traduzir os grandes obras da antiguidade clássica para o idioma arábico. Então, apesar da escuridão que existia na Europa, no Oriente Médio, ali na Arábia, na Península Arábica, havia surtos, digamos assim, de crescimento que a medicina começou a se desenvolver nessa época. O tempo passou e nós chegamos ao Renascimento, onde grande número de espíritos já viveram na Grécia e em Roma, ou seja, no apogeu do classicismo, vieram novamente, aportaram na Europa, em Florença, principalmente na Itália, onde as artes, as ciências começaram a se desenvolver cada vez mais. Os mesmos espíritos de antes chegaram até o Renascimento. E os mesmos espíritos já estão prestes a voltar, já estão voltando. Em 2025, uma quantidade enorme de crianças encarnarão entre nós, já estão nascidos, já estão encarnados, ou seja, já estão no ventre da sua mãe. Nós faltam quanto? 4 meses. Em janeiro virão uma quantidade enorme de espíritos desse ano de 2025. Novos espíritos que virão, digamos, trazer uma nova ordem para a humanidade. Então, nesse contexto, o Renascimento marcou o renascimento no estudo da medicina. Vesalius, um anatomista renomado, contribuiu para o entendimento da anatomia humana que era restrita aos artistas. Da Vinci roubava cadáveres para poder dissecar os músculos, as veias, os órgãos, está entendendo? Subornava determinadas pessoas que eram supliciadas, os carcereiros, para poder dissecar os corpos, que até então não era permitido. Mas somente depois, quando os médicos de Harvey fez o entendimento da circulação e Vesalius, houve um boom de desenvolvimento em relação à como anatomia, porque até então tudo era galeno, que dissecava cães, dissecava os porcos, dissecava animais inferiores e fazia o conhecimento por dedução, se existiam os animais, os seres humanos podia acontecer a mesma coisa. Mas nesse processo, graças a Descartes e graças a Newton, ou seja, no século XVII, século XVIII, é que nós começamos a ver a ideia de dualismo entre corpo e mente. Tudo que era sobrenatural, tudo que era relacionado à mente, ao espírito, ficou por conta da Igreja Católica. Tá? E aquilo que era realmente, podia ser provado do empirismo, da experimentação, ficou por conta da ciência. Então houve uma separação entre mente e corpo, entre alma e corpo. Então veio o dualismo e ele está associado à ideia de que a mente e o corpo são entidades distintas, e Descartes acreditava que a mente era imaterial, independentemente do corpo físico. E essa separação teve uma influência radical nas ciências humanas, físicas e biológicas, após o século XVII. E quando surgiu logo depois Isaac Newton, que era um gênio, era um espírito iluminado, já com padrões de elevação de termo de conhecimento muito grande, que chegou até nós, era um missionário. Durante uma época que teve a peste negra,
Ele saiu da Inglaterra, de Londres, e foi para o interior onde a sua mãe morava. E ficou solidão. Da mesma maneira como nós tivemos aqui a pandemia, ele também ficou enclausurado lá, não dava aula, todo mundo ficou afastado da sua cátedra. E aí foi um dos momentos de maior produção que o Isaac Newton pôde ter. Então, nesse contexto, ele criou a ideia do mecanicismo, que existia um mecanismo universal, uma lei de gravitação universal, uma série de leis físicas foram criadas para ele, e ele percebeu que o ser humano, o corpo humano se comportava da mesma maneira. Então, seu mecanicismo influenciou correntes como o positivismo, que buscava explicar tudo por leis naturais. O corpo humano, na realidade, segundo Newton, se comportava como uma máquina. E o entendimento das leis naturais que regem o nosso corpo permite diagnosticar, tratar e prevenir doenças com mais precisão. O transplante de órgão é um exemplo clássico disso. Um órgão está defeituoso, uma peça do carburador que não existe mais, hoje em dia tira-se aquela peça doente e coloca-se outra. Se o rim está doente, tira-se o rim e coloca-se outro doente. Essa é a ideia mecanicista de que o corpo é uma máquina. Mas a medicina tem algo muito mais do que pura e simplesmente o racionalismo. Ou seja, nós temos algo empírico também. No racionalismo da medicina, o racionalismo seria uma posição epistemológica, valoriza a razão como principal fonte de conhecimento, ou seja, nós usamos a razão, a lógica, os pacientes apresentam sintomas, contam a história clínica, e a partir daí nós raciocinando pelo treinamento que nós temos, desde o estudante de medicina que consegue fazer isso, ele começa a racionalizar em relação à doença. Então, existe modelos teóricos, desenvolvimento de teorias, sistemas explicativos para compreender doenças e tratamentos. Existe uma evidência científica, que nós usamos um método científico para poder provar o medicamento A ou B, o tratamento A ou B tem melhor ação do que aquele outro. E nós temos também um diagnóstico baseado em princípios, através de critérios lógicos para identificar as doenças. Mas não só o racionalismo que a medicina trabalha, existe o empirismo também, a prática diária, digamos, a experiência do médico, a experiência do cirurgião. Então, diante disso, quando nós falamos em princípios baseados, diagnóstico baseado em princípios, quando nós falamos das doenças físicas, o físico se apresenta para todos nós. Mas quando um paciente tem uma dor, uma dificuldade, que não tem correspondência física, como, digamos assim, numa doença psicossomática, por exemplo, ele tem uma dor, é uma dor importante, limitante, mas fisicamente não existe absolutamente nada. Como no caso da nossa cunhada, que do meu irmão, que apresentava toda aquela sintomatologia e na realidade não tinha uma correspondência. Então, como explicar essas doenças psicossomáticas? Então, em relação ao empirismo, valoriza a experiência prática e uma evidência, digamos assim, da experimentação. Na medicina, se traduz por quê? Através de observação clínica, a observação dos sintomas, dos sinais e a evolução do paciente em relação ao tratamento que ele está sendo submetido. Vai, de acordo com a experiência do médico, é igual a vinho. Médico é igual a vinho. Quanto mais velho, melhor. Quanto mais experiente. Então, nesse processo, seria o empirismo. Hoje, com a medicina baseada em evidências, com os protocolos, é classificado D, seria a experiência do expert. Isso não é muito valorizado. Então, estudos duplo cego, randomizado, controlado, placebo controlado, isso é que vale, o que vale, digamos, que vale para a ciência. Mas a experiência do médico ainda tem que ser levada em consideração. E também a tradição e a prática, através da incorporação de médicos que se mostraram eficazes ao longo do tempo. É o senso comum. Nós temos um senso comum, a gente sabe dentro de nós determinadas experiências e os médicos, os pacientes também têm ciência em relação a isso. Então, o que acontece de muito interessante é que não se conhece na história da civilização humana uma doutrina que tenha alcançado tamanha dominância e consenso como a medicina oficial alcançou, e por isso alguns a rotulam de medicina planetária. Está tudo bem? Nós estamos felizes com a medicina que nós temos? Será que esse tipo de medicina que nós estamos vivenciando e que nós praticamos é uma boa medicina?
Né? Por que existe um movimento de 2000 para cá, no advento desse terceiro milênio? Porque a espiritualidade está sendo incorporada cada vez mais, porque a AME, a Associação Médica Espírita, foi criada. Por que essa necessidade de colocar a espiritualização? Será que a maneira como nós estamos tratando os nossos pacientes é a melhor maneira possível? Será que existe algo por trás de tudo isso que nós muitas vezes inocentemente desconhecemos e que nos está direcionando de uma maneira equivocada? Será que a verdadeira medicina é essa? Foi isso que eu trouxe para nós analisarmos em relação a isso, porque eu achava que tinha muitos médicos aqui encarnados aqui presentes. Tem o pessoal do outro lado lá que está aprendendo também. Então, hoje o pensamento médico, como nós o conhecemos, se baseia em 3 teorias. A chamada teoria anatomoclínica, a teoria do germe e a teoria celular, que eu vou destacar, detalhar para vocês cada uma delas. Na teoria anatomoclínica, foi instituída no rastro do paradigma de Newton e de Descartes, que se seguiu no século XV, XVI e XVII. O que dizia a teoria anatomoclínica? Esse sujeito chamado Morgani era um patologista. À época já se podia dissecar os cadáveres com tranquilidade, digamos assim, sem receio da crítica, mais por parte da igreja. Ele fez 640 autópsias e atendia os pacientes, acompanhava os pacientes ao longo da vida. Ele escreveu esse livro aos 79 anos de idade, 10 anos antes de morrer, aos 89. Morreu bem velhinho, muito difícil para aquela época. Então, ele descreveu 640 autópsias em detalhes, e essa sua obra foi uma obra tão fantástica que mudou a história da medicina. Por quê? Porque ele relacionou os sintomas apresentados dos seus pacientes com as alterações patológicas encontradas. Isso foi em 1761. Com a aceitação das teses de Morgani, a medicina mudou completamente seus fundamentos e o seu foco. E aí, o estudo do morto, cadáver, passou a ser o principal material para a produção do conhecimento médico. Surgiu uma nova luz na medicina. Então, é tanto que Marie-Françoise Bichat disse essas seguintes expressões se tornaram célebres: abra alguns cadáveres que uma luz iluminará as trevas das doenças ocorridas na vida. Não há doença sem sede, não há doença sem lesão. Então ele começou a fazer a correlação desses quadros e a partir daí houve um desenvolvimento muito grande. Então, na teoria anatomoclínica, afirma que a doença não é mais do que uma alteração da estrutura de um órgão interno, uma lesão ou uma proliferação de células em determinado órgão. Aqui nós temos um câncer de intestino, um câncer de cólon. Veja como tem uma proliferação celular para dentro da luz do órgão. E aí, o que o paciente apresentava, a dor, a dificuldade, o problema pulmonar, a tosse, a secreção pulmonar, ele viu que os sintomas que o paciente apresentava seria a voz da lesão oculta na profundidade do corpo. Caberia o médico decodificar essas mensagens cifradas, ou seja, através dos sintomas produzidos pelo paciente, para encontrar onde está a lesão. Daí foi criado o termo de medicina interna, como nós conhecemos até hoje, que seria um olhar em profundidade. E é tanto que até hoje nós fazemos exatamente isso. Por quê? Porque os hospitais se tornaram verdadeiros parques tecnológicos. Tomografias computarizadas, ultrassonografias que você pode colocar um probe e botar no celular e você faz um ultrassom do paciente olhando pelo celular, dependendo do aplicativo característico. Nós fazemos ressonância, se usa a física quântica, ou seja, é algo muito fantástico. Então, nesse processo, os métodos diagnósticos de imagem têm alta proeminência nessa medicina anatomoclínica. Por quê? Porque vivemos numa era tecnológica hoje em dia. Então, com os métodos de imagem, não há mais necessidade do médico perder tempo com raciocínio clínico, analisando. Existe um fluxograma, tem um computador, a gente diz, a dor é essa, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Ou então chega no emergência e faz uma tomografia do corpo inteiro. Pronto. Para que botar um estetoscópio no peito do sujeito? Para que conversar com ele? Para que pegar na mão? Para que tocar no contato epidérmico com o paciente? Por que estreitar a relação médico-paciente? Se na realidade, o que é que nós queremos? Diagnosticar e tratar a lesão. Então nós nos afastamos um pouco nesse tipo de medicina. Basta acionar as máquinas produtoras de imagem
e nós vamos ver a lesão lá, naquele órgão. Então, esses avanços tecnológicos mudaram o foco da medicina de um modelo voltado para o cuidado do paciente para um modelo voltado para o tratamento da doença. Nós tratamos a doença, esqueça o resto. Tá? Tanto que nós temos especialidades hoje, subespecialidades. Por exemplo, eu sou urologista, tenho urogineco, uropediatria, ginecologia, urolitíase, transplante, tem 10 subespecialidades. Tem médicos que são só especialistas em retina, são especialistas de olho, mas só tratam retina, né? A ponto de nós chegarmos à subespecialidade. O ortopedista só trata de mão, só trata de joelho, só trata da coluna vertebral. Então, a ponto que nós chegamos, esquecemos de juntar o restante. Então, nesse processo, vem a segunda teoria que também influenciou, digamos assim, de uma maneira muito importante na medicina, que é a chamada teoria do germe. Pasteur, que vocês conhecem muito bem, Koch, Thomas Koch e R. Paul Ehrlich, fez com que a teoria que mais impactou a medicina oficial, através do germe. Ela não sustenta simplesmente que a bactéria invade e produz a doença. Tem mais ainda. Criou uma série de doenças e concepções que mudaram completamente a maneira de se pensar e o adoecimento humano, e assim estabeleceu uma nova doutrina médica. Quando nós damos medicação, quando fazemos um medicamento, uma quimioterapia, ou fazemos alguma medicação analgésica, anti-inflamatória, uma estatina para o coração, para os vasos sanguíneos, nós estamos baseando nessa teoria do germe. Então, nesse processo, Pasteur, ao estudar a fermentação do tartarato de cálcio, notou que um determinado fungo fermentava a forma levógena pela mudança espacial daquela molécula e não fermentava destrógeno. Então, tinha uma especificidade muito grande em relação a isso aí. Isso me impactou, fez levantar a tese da especificidade do germe. E como continuou? Na Alemanha, Koch e Paul Ehrlich pesquisaram a afinidade dos germes pelos corantes. Tudo é um processo de crescimento. E nesse sentido, a especificidade de Pasteur e a especificidade metabólica, a fixação do corante e a afinidade daquele germe por aquele corante, criaram a concepção da ação específica do germe que deu origem a essa teoria. E como essa teoria continuou? Pasteur disse o seguinte: ele foi um químico, não foi um médico, sustentava a equação difícil, ou seja, o tecido saudável tem que ter um ambiente estéril. Ou seja, acreditava que a bactéria não tinha lugar no organismo saudável. Hoje nós sabemos que existe o maior órgão do nosso corpo humano é a microflora, o microbioma intestinal que existe no nosso corpo, e um processo de simbiose que existe naturalmente. E que ao longo da história da humanidade, o contato que nós tivemos com a natureza, nós tivemos contato com esse órgão. E muitas das vezes nós estamos ficando adoecidos porque nos afastamos da natureza. Nos afastamos dos micróbios, que cai uma chupeta no chão, a mãe vai lá e esteriliza a chupeta e bota na boca do neném. Quando que na realidade esses germes é que desenvolvem o nosso sistema imunológico e faz com que essa interação entre o meio ambiente e o corpo humano possa se fazer. Então, continuando aí, ele repetiu aos 4 cantos que a necessidade de afirmar o poder humano para eliminar todas as doenças causadas pelos micróbios da face da Terra. E aí, o advento dos antibióticos que nós usamos hoje em dia, vem dessa ideia aí. Agora, o Paul Ehrlich diz o seguinte: caso encontrasse uma substância capaz de agir especificamente ao agente patogênico, mas sem reagir com o organismo humano, seria possível almejar o controle dos agentes patogênicos do corpo humano. Então, nós tínhamos a lesão na anatomia clínica, nós tínhamos a teoria do germe, e ele diz o seguinte: qual é a meta do Paul Ehrlich? É a terapia de esterilização magna, ou seja, eliminar qualquer tipo de germe que porventura existisse no nosso organismo. Nascia assim um sistema de pensamento que estabeleceu as bases teóricas da terapia com substâncias sintéticas estranhas ao organismo, que é o que nós vivemos até os dias de hoje. Então, surgiu alguém que incorporou essas ideias. Quais foram essas ideias? Foi Bishop, que no final do século XIX fez com que a teoria anatomoclínica e a teoria dos germes pudessem ser juntadas na teoria celular. Então, nesse processo, Bishop tentou adaptar todas as concepções que dominam até hoje, como a lesão é consequência da morte celular ou a proliferação celular, no caso de tumores.
Os sintomas como a voz da lesão. O sintoma seria a manifestação da própria lesão, a concepção de que a doença se restringe à lesão estrutural e de que a concepção que nós somos um sistema linear, nosso corpo fechado, e a visão de que um ser humano como um mecanismo, como uma máquina e não como um organismo como um todo. E passou a virada do século XIX, chegamos ao século XX, e aí a física newtoniana, a física clássica, recebeu um baque através da física quântica, tá certo? Então, onda de possibilidades, também o princípio da indeterminância ou da incerteza de Heisenberg, mostrando que a mente do observador influencia as micropartículas. Quando nós falamos em macrocosmo, a teoria newtoniana. Quando nós falamos da física das micropartículas, é a mente do observador tem um efeito em relação ao experimento. Então, nesse contexto, a física moderna admite a concepção não local, que permite a comunicação sem sinais instantânea além do local. Afirma o primado da consciência sobre a matéria. E aí nós começamos a ter uma nova ideia, mas nós continuamos. Eu queria saber o meu tempo. Não, pode mandar brasa, não tem problema. Então, tudo bem. Então, eu estou liberado. Então, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: como uma medicina inteiramente filiada à física mecanicista de Newton, do século XVIII e XIX, foi completamente desconstruída pela física moderna, pode ainda ser considerada a medicina oficial? Como, diante da fragilidade das teorias médicas que sustentam a medicina oficial, caberia logo a pergunta: por que a manutenção de teses equivocadas é elaborada no século XIX, em pleno século XXI? Nós que estamos vivendo hoje no século XXI, com a física quântica aí, com a espiritualidade, o intercâmbio, a inteligência se desenvolvendo cada vez mais, porque ainda nós praticamos uma medicina do século XIX, do início do século XX. Tem algo por trás aí de tudo isso. E esse algo é quando Ehrlich estudou a afinidade dos germes por corantes, descobriu um corante capaz de matar um micro-organismo e abriu imediatamente novas possibilidades para a indústria química dos corantes, a chamada Farbe. Farbe é corante em alemão. Então essa indústria se expandiu rapidamente para se tornar também farmacêutica. E chegamos nos dias de hoje com o seguinte faturamento. De acordo com o Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico de 2022, 131 bilhões de dólares foi o lucro que as indústrias farmacêuticas tiveram no Brasil em 2022. A Johnson, em 2021, teve uma receita de 97,77 bilhões. A Pfizer, 81,29 bilhões, um crescimento anterior de 94, graças à Covid, que gerou 37 bilhões de lucro de dólares, tá certo? Contribuindo quase da metade da receita de 81 bilhões registrado em 2021. Então, nesse processo, a Roche, 68,70 bilhões, um crescimento de 8. AbbVie, que deve ser uma multinacional que aqui no Brasil deve ter alguma subsidiária que eu não conheço, 56 bilhões, e a Novartis, 51 bilhões. Então vocês podem observar o faturamento gigantesco com a venda de medicamentos. E todos nós aceitando tranquilamente, balançando a cabeça e dando tudo isso. Então, como manter as 3 teorias que sustentam a medicina oficial através das ciências de hoje? Então, o progresso da institucionalização que leva à hegemonia da medicina tem início no início do século XX, com a Fundação Rockefeller. Eles começaram a prospectar petróleo e uma das maneiras de que as pessoas tossiam muito, fumavam, eles começaram a vender petróleo como xarope. As pessoas tomavam xarope e saíam aquelas carrocinhas vendendo xarope de petróleo e as pessoas tomavam. E ele começou a enriquecer. Em 1918, com a pandemia da gripe espanhola, a Fundação Rockefeller surgiu com uma grande expert em questões de saúde pública
e aproveitou o cenário da falta de proposta para propor o quê? As políticas de saúde dos Estados Unidos, a política de formação médica através de um relatório chamado Flexner e a política de insumos farmacêuticos, drogas sintéticas patenteadas cada vez mais. E aí aconteceu algo chamado institucionalização. Os irmãos Flexner, Abraham, Simon e Bernard, foram vanguardeiros da Fundação Rockefeller. Mas foi exatamente isso aqui. O Simon, que fez um relatório Flexner para a educação médica, que até hoje é a base dos currículos médicos. Naquela época, as faculdades de medicina foram todas desmobilizadas. Faculdade de homeopatia, faculdade de medicina biológica alemã, muitas faculdades que tinham cursos que eram importantes, medicina integral, todos eles acabaram. Foram fechadas pelo governo americano por insistência da Fundação Rockefeller, através desse indivíduo chamado Flexner, que ele criou esse relatório, e ele foi escrito por, é o Abraham Flexner, que não era médico, era um professor, e o objetivo dele era claro, ou seja, sendo seguido pela Fundação Rockefeller, pavimentou o caminho para a especialização e para as drogas patenteadas. Então criou um currículo médico, oftalmologia, ginecologia, pediatria, clínica médica, cirurgia e assim sucessivamente, e que desde essa época, do início do século XX até hoje, se manifesta. E que se tornou a medicina universal, como nós a conhecemos, através da indústria farmacêutica, cada vez mais orientando os médicos a usarem medicamentos. Então, nesse processo, eu volto àquele livro do Miramês, Francisco de Assis, porque muitos dos habitantes da cruzada ainda estão no comando do mundo hoje, o chamado poder oculto. Tá certo? Então, quando nós vemos tráfico de armas, tráfico de drogas, a indústria farmacêutica são comandadas por esses indivíduos que desde a cruzada estão presentes dentro de nós, comandando os destinos da humanidade. Então, nesse contexto, eu colocaria que temos uma crise cognitiva da medicina oficial e quais são os caminhos para essa superação. Primeiro, a importância da espiritualização diante da medicina da doença. Temos que tratar o ser humano, não tratar, tem que tratar o doente, não a doença. Quando praticamos uma medicina espiritualizada, não podemos ficar restrito ao corpo. Mesmo dentro de uma concepção de organismo complexo, devemos obrigatoriamente incorporar os domínios bio, psíquico, sócio, espiritual. Tá? Vemos a pessoa como um todo. O avanço na medicina não é simplesmente incorporar tecnologia, e sim incorporar novos sistemas de pensamento que permita compreender um problema que o sistema anterior não foi capaz de fazer. E como fazer isso? Superar a visão mecanicista que olha para o indivíduo e vê um corpo anatômico e assumir a noção de um sistema vivo, aberto, complexo, dotado de uma consciência não localizada, ou seja, um espírito. Superar a visão mecanicista que concebe o ser humano como massa sólida e o que chamamos de matéria é composto, segundo a física quântica, por campos de informação. Quando nós pensamos, com a nossa mente, nós influímos na nossa biologia, as nossas concepções, os nossos desejos, essa força interior que nós temos chamada enfrentamento, o coping, tá? É um processo, um campo de informação que faz com que as nossas células possam ser transformadas. Não é a biologia, digamos assim, o determinismo biológico. Meus genes disseram, meu pai era alcoólatra e eu fatalmente vou ser alcoólatra. Minha família tinha uma determinada doença e eu fatalmente vou ter uma doença. Então existe a influência no meio ambiente, mas a genética, a epigenética. E a epigenética que faz com que nós modifiquemos a nossa biologia através das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos pensamentos. Devemos superar o ativismo e intervencionismo médico e compreender que toda manifestação do organismo tem alguma forma ou função. A ação do médico deveria ser uma ação subsidiária, de suporte ao organismo físico. Compreender que cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio, da sua harmonia, e ter a consciência de que o desenvolvimento de uma maior espiritualidade auxilia no tratamento da consciência humana, lhe apresentando novos valores, educando o espírito. Então, por que incluir a espiritualidade no cuidado do paciente? Então, segundo Harold Koenig, é um médico americano,
é o indivíduo que mais produz cientificamente trabalhos em relação à medicina e espiritualidade. Ele diz que, no seu livro Espiritualidade no Cuidado do Paciente, que é um opúsculo que eu uso para os alunos de medicina lá da disciplina de medicina e espiritualidade. São uma disciplina que está aberta a 16 cursos da área médica, até da área não médica. Os alunos entram em contato querendo fazer a disciplina. Então nós damos 9 aulas para eles básicas, ou seja, 8 aulas, 8, 6, 14, 9, 6, 15, 9 aulas. E as últimas 6 aulas são eles que dão, são um seminário, baseado nesse opúsculo, espiritualidade no cuidado do paciente. Como incluir a espiritualidade? Por que incluir a espiritualidade? O que pode resultar? Quando a espiritualidade é ruim, é negativa. Então, tudo isso, nós damos 9 aulas de base do conhecimento médico e espiritualidade, e nós deixamos os últimos seminários para que eles possam estudar. Falamos sobre experiências de quase morte, visões no leito de morte, falamos sobre, digamos assim, lembranças de vidas passadas, tudo isso dentro de um contexto. Então, nesse processo, quando a gente pode dizer, por que incluir a espiritualidade? Muitos pacientes são religiosos e crenças religiosas os ajudam a lidar com muitos aspectos da vida. As crenças religiosas influenciam decisões médicas, principalmente quando eles estão seriamente doentes. Todo mundo bonzinho aqui, os jovens estão bonzinhos, numa boa. Ninguém vai pensar em religião, ninguém vai pensar em Deus. Agora, fique doente, o calo aperta, você começa a pensar. Tá bem? Até os ateus começam a pensar em Deus. Meu Deus do céu, começa a pensar quando tem dificuldade. Então, nesse processo, as necessidades espirituais tornam-se particularmente fortes nos momentos que as doenças ameaçam a vida ou o modo de vida do indivíduo. Então, eles buscam apoio e conforto na religião e, com isso, tem uma redução do estresse emocional causado pelas perdas e mudanças. Tá? Qual é o nosso novo paradigma hoje em dia? A ideia de espiritualização da medicina é exatamente que a doença, muitas vezes, é o caminho pelo qual o ser humano pode seguir uma cura. Às vezes, tem manifestações clínicas de doenças que nós cultivamos, semeamos no passado e que estamos colhendo nessa vida aqui. Tá? São as chamadas doenças kármicas, que muitas vezes, pelo acréscimo de misericórdia, podem ter tratamento, mas nem sempre podem ter cura. Ou às vezes, espiritualmente, o indivíduo precisa da doença para se manter ativo, para dizer. E a doença, na realidade, se transforma no caminho. Então, quanto maior for a nossa compreensão, maior o nosso aproveitamento das coisas que nos cercam. E o desenvolvimento de valores como paciência, como humildade, bondade, perdão, tolerância, caridade, amor, são características de consciência plenamente desperta, de unidade perfeita e de perfeito entrosamento de Deus para com o homem. Qual é o futuro da humanidade? Todos nós desenvolvemos a mediunidade? Todos nós abrimos a janela para o nosso espírito? Eu penso ao contrário. O futuro do ser espiritual é a paranormalidade. São as manifestações anímicas, a clarividência, a psicocinese, a ideia do passado, ou seja, o próprio indivíduo, o próprio ser espiritual tem a plenitude dessas faculdades que muitas vezes, no momento que nós estamos, quando a ação do Espírito se transforma em mediúnica. Mas o nosso destino é sermos criaturas altamente evoluídas, como Cristo. Chegarmos à angelitude, chegarmos à perfeição, temos noções exatas de valores espirituais elevados, e nosso ser espiritual é uma janela para o cosmos, para todas as relações interhumanas. Então, nesse processo, desenvolver esses valores nos permite o quê? Um autoconhecimento e, consequentemente, o caminho para a cura. Precisamos nos conhecer, precisamos olhar para dentro de nós, olharmos as nossas sombras e termos coragem, sem martírio, como dizia a irmã de Fogo. Fazermos uma reforma íntima sem martírio. Não bater no peito, sou culpado, errei, e ficar nesse imobilismo. Não. Aceitar que nós erramos, já que nós não podemos voltar no passado e fazer um novo início, podemos começar agora de uma maneira diferente, fazer um novo fé. Então, nesse sentido, o terapeuta não deve ser apenas o agente promotor da cura, mas também um educador. E o paciente é o principal responsável pela sua cura, pelos valores que ele alberga dentro de si, essa energia, essa força que Hipócrates, já na antiguidade, dizia:
São as forças interiores que promovem a sua autocura. Então, diante disso, o papel do médico é combinar o conhecimento científico e o conhecimento espiritual, a fim de promover a cura em todos os níveis. Qual é que nós preferimos? Um high-tech, uma tecnologia, mas o paciente deixado de lado, ou high-touch, em que nós tocamos, cuidamos, abraçamos, nos vinculamos com o nosso paciente? Então, essa é a pergunta que queríamos deixar para vocês, desejando muita paz. Você pode botar o segundo no slide? Posso? Esse aí? Não, essa canção. Esse aqui. Mais. Esse Aí, aí. A condução dos nossos princípios, ela gera enormes mudanças. Esse slide me tocou muito em alguns aspectos, assim como tantos outros dessa magnífica apresentação. Quando o Genilson nos falava anteriormente que quando se vai a um profissional da área de saúde, a gente precisa só de uma condução ali. Mas aquilo vem através do livre-arbítrio. O livre-arbítrio vem em função da nossa espiritualidade e do nosso desenvolvimento. Tantas coisas são levadas ao profissional da área de saúde, quando, no entanto, nos é dito, bem no final ali, o caminho da cura. O caminho da cura, ela está no sentido inverso em tudo aquilo que foi apresentado nessa brilhante palestra de hoje, mas sobretudo nesse slide, quando ele nos fala sobre os valores da humildade, da bondade, do discernimento, do equilíbrio. E se vocês observarem, cada um de nós, quando consegue destacar um desses tópicos na sua vida diária, a necessidade de profissionais da área de saúde, ela se torna menor. Quando o Genilson nos falava sobre as medicações, a farmacologia, eu me lembrava de algumas medicações para o emagrecimento, sem citar nomes, mas tem uma em voga muito forte, quando as pessoas não verificam qual é a causa da sua obesidade. E se grande parte das obesidades vem dos distúrbios emocionais e psiquiátricos. E quando a pessoa para a droga, naturalmente volta o peso. Por quê? Porque não foi tratada a causa. E a medicina se repete isso de inúmeras vezes, em muitos momentos. Quando nós nos preocupamos com os efeitos, com uma dor, com uma febre, e não nos preocupamos com a verdadeira causa. E a causa, muitas vezes, como ele nos dizia no quadro da cunhada, a causa vem de muitas e muitas reencarnações. De forma que uma apresentação como essa, ela nos traz uma visão plena, uma visão maior da nossa condução. Às vezes, as pessoas, quando ele nos fala ali sobre a tecnologia, fazem exames demais
na tentativa de conter a sua ansiedade, na tentativa de encontrar uma doença, porque uma tentativa e acaba se encontrando, ou se formando uma doença pelas mudanças celulares apresentadas, e há necessidade de que numa casa espírita a gente fale sobre isso, a gente fale um pouco mais sobre a presença do Cristo, que veio trazer essas transformações que demoraram séculos e séculos para que nós possamos absorver essas transformações. Jesus é o médico da alma, é o médico do corpo, mas isso não é bonito só para a gente dizer, não é bonito só para a gente pensar, é bonito na essência. Jesus é o médico da alma. Ele pode nos dar as transformações adequadas, independente da religião de cada um, porque ele se encontra nas inúmeras religiões e ele passa por complementação a ser o médico do corpo. O corpo como uma bagagem de tudo isso. Então, eu quis fazer esses comentários, que me permite ter voltado a esse slide, exatamente, para quando ele nos diz a unidade perfeita e de perfeito entrosamento de Deus para com o homem. Vejam bem que se cada um de nós, num desses tópicos, se desenvolver um pouco mais, provavelmente nós vamos precisar menos dos profissionais da área de saúde. Nós temos aqui 15 minutos, desculpe ter complementado, nós temos aqui, estamos abertos às perguntas aqui, para nós conversarmos com o Dr. Genilson. Mas nem todos, por favor, todos de uma vez não dá. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta para o Genilson. Meu nome é Fernando, eu também fui aluno da UF, mas não da Faculdade de Medicina, fui de Química. E eu queria trazer um tema que acho que pode estar ligado ao empirismo e que queria que você comentasse sobre qual das teorias expostas aqui suporta o uso da medicina com o efeito placebo, porque já que existem relatos de pacientes que foram curados apenas com o uso do placebo, se a gente pode afirmar de forma veemente que o placebo é a cura pela fé. Existe, você estudou e todos estudaram aqui no ensino médio, né? No ensino fundamental, né? Nós estudamos aqui no científico, outros eles estudam no científico, estudam no científico também, depois do segundo grau, mas quem estudou no ensino fundamental e médio, existia o processo químico das moléculas chamado efeito browniano. As moléculas aqui, por exemplo, se alguém lá no canto abre um frasco de perfume, ao cabo de algum tempo, a gente sente o cheiro de perfume porque as moléculas se disseminam. Então acreditava-se que na medicina acontecia a mesma coisa, ou seja, quando dávamos um medicamento, aquele medicamento circulava no organismo, chegava lá na célula, entrava no citoplasma e depois um choque entre moléculas causava o efeito da medicação. Hoje em dia, com o advento da física quântica, sabe que isso não é possível. Não dá. A velocidade é imensa, é muito rápida, não dá para os bilhões de reações químicas que se processam no nosso organismo ser pelo efeito browniano do choque mecânico das moléculas para poder causar o efeito. Então a ideia hoje, aí entra o Emmanuel também, quando ele fala no Pensamento e Vida, ele fala que o nosso pensamento, da mesma maneira
ele se comporta como correntes mentais de energia, como moléculas. Nossos pensamentos são átomos. Quando nós aquecemos digamos, uma lâmpada incandescente, por exemplo, vai aquecendo a corrente elétrica passando naquela resistência, ela aquece, brilha e produz luz. Então, desse mesmo fenômeno, o nosso pensamento é uma energia, é uma força. E quando nós vibramos, quando nós pensamos, quando nós desejamos, nós formamos correntes, chamadas campos. Antigamente falava-se fluidos, hoje nós chamamos de campos. Esses campos de energia acabam atingindo as nossas células, produzindo a modificação. Nossa mente é um general que comanda um cardume, vamos dizer assim, de células. Perdão. Um cardume de células. E essas células... Aí, tá vendo o que eu fiz? Estou afastando os livros. Então, esse cardume de células são comandadas pela nossa mente. E a partir do momento, se você deseja, se você acredita, nós temos uma força interior dentro de nós. Todos nós carregamos essa força interior que muitas vezes, pela fé, pelo desejo, pela ideia digamos assim, do corpo e do enfrentamento da doença, nós podemos lançar mão dessa força interior, e que nós, na farmacologia, lá na química, a gente chama de efeito placebo. Como o contrário também. Se nós não acreditamos, se nós achamos que isso vai causar mal, é o chamado efeito nocebo, vai causar exatamente o inverso. E isso é tão interessante que existe um efeito placebo indireto. Fizeram um experimento numa criança, deram uma medicação placebo para uma criança, os pais acreditavam, a criança é bobinha, não sabia absolutamente nada, os pais tinham fé, acreditavam na medicação e a criança melhorou. Não foi a criança que tem a fé dela, que ela acreditava saber, foram os pais. Então a corrente mental psíquica influenciou positivamente as células daquela criança. Eu entendo dessa maneira. Outras perguntas? Vai não? Eu já fui médica em integrativo, queria saber se o senhor acha que tem exame de biorressonância para você fazer, que fala que atualmente no campo, né? E aí quem faz, não sei se o senhor já conhece. As academias de ginástica tem hoje em dia agora. Não, é um aparelho que você faz, biorressonância, através da produção lá, parece que vê seu campo, e aí através daquilo tem uns marcadores que diz se você tem uma timidez, uma alimentação que está meio. A alimentação influencia, diz os tipos de alimentação. Olha, vou responder essa pergunta como paciente, como você também. Eu fui no médico homeopata, conhecido meu, um sujeito honesto. E ele fez uma série de exames de vida que eu nunca na minha vida vi. Mandou eu segurar uma barra de ferro, mandou eu pisar numa placa de metálica com os pés, ficou uns frasquinhos lá, e eu fiquei só olhando como leigo. Tudo bem, ele fez uma ausculta, tá? Ele olha no olho da pessoa, faz uma iridologia, e da mesma maneira que o acupunturista na orelha faz a auriculoterapia, está representado o corpo humano na orelha. Então, digamos, na medicina tradicional chinesa já sabia, você vai colocando agulhas ou sementes, fazendo a compressão naquelas áreas, e tem uma influência no nosso organismo. Então é a medicina chamada medicina energética, que atua no perispírito, não atua no corpo físico. Da mesma maneira que a homeopatia, quanto mais diluída, mais atinge a chamada medicina energética, atua no perispírito. Então, nesse contexto, eu não entendi absolutamente nada, tá bem? Então ele olhava o meu olho e dizia, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Eu achava que era muito mais mediunidade dele do que propriamente, mas está bem cadastrado aquelas alterações oculares que no olho tem. Então é uma outra medicina, tá entendendo? É uma outra medicina que, obviamente, se a gente tivesse que fazer todas elas, nós não pararíamos já. Então eu escolhi a medicina alopática, eu sou cirurgião e o meu negócio é comprar.
falou das medicinas, né? A gente lembra até de uma teoria que a Madela Nunes da UERJ desenvolveu bastante, que até que a gente quer trazer pessoas aqui assim também, da medicina social, que é a questão das racionalidades médicas, né? Então, porque a gente consegue fazer uma discussão legal. E aí, nesse sentido, eu queria fazer duas perguntas relacionadas. As pessoas não estão ouvindo. Enfim, uma vantagem da nossa ANA é trazer mais pessoas da medicina social que a gente possa falar sobre as racionalidades médicas, esse entendimento que tem raciocínios, né, da medicina. Mas a pergunta que eu queria te fazer são duas, né? Uma, com esse avanço das práticas integrativas e complementares da saúde, que inclusive traz a imposição de mãos, e acho que você como um pioneiro, levando os espirituais para a universidade, mas essa prática mesmo, né, como você colocou, conta um pouco como está, assim, vocês fazem isso na UF, fazem em outros lugares, então como está o panorama, assim, né, você como, a gente considera aqui pioneiro mesmo, aqui no estado do Rio nisso, e também a segunda pergunta relacionada é quais foram as dificuldades? A gente sabe que dentro da universidade e no meio científico agora a gente está tendo um avanço, uma abertura, mas imagino que quando o senhor começou foi um momento assim, né, se já é difícil hoje, mas então conta um pouco dos desafios, o que você falaria para alguém ou para as pessoas que querem ir para esse caminho de estudo da espiritualidade, pesquisa da espiritualidade? Existe muito criptoespírita. Cripto quer dizer escondido. É do radical grego. Então, nós espíritas, a gente convive, fica o tempo todo. Eu não sei se ele é espírita ou não. Se uma amiga nossa sai comprida, bate no calcanhar, eu já sei que ela é evangélica. Ou se ele anda com a Bíblia no meio, querendo, digamos assim, doutrinar as pessoas, eu digo, já sei, não é espírita. Então, muitas vezes os espíritas não demonstram. Tem muitos colegas da faculdade lá que são espíritas e que eu não tenho a mínima ideia que não são. Então, casualmente, acaba acontecendo. Então, a ideia é que surgiu a necessidade de fazer isso, também de criar uma disciplina, de espiritualizar. Então, a partir do seguinte, o que a gente pode trazer, digamos assim, da doutrina espírita, que a gente pode fazer em relação ao passe? Mas tem o pessoal que faz reiki. Na casa espírita não faz reiki, mas é o mesmo passe, a imposição de mãos. Não se faz o toque terapêutico na casa espírita, mas é um tipo de passe. Tá bem? Então, nesse processo, quando foi colocada a disciplina, muita gente começou, nós fizemos seminários, e as pessoas compareceram aos seminários. É tanto que o grupo que trabalha hoje, basicamente, são essas pessoas que frequentaram o seminário e, digamos assim, e participaram. Então, nós temos um trabalho lá que nós fazemos de imposição de mãos. O reiki demora muito, demora meia hora. Tá bem? O ideal do reiki seria deitado. Tá? Mas a Lena, que é minha esposa, foi da acupuntura, usa as duas máquinas lá, porque para fazer injetar agulha nas pessoas sentadas não é legal, melhor colocar as pessoas deitadas. Então o reiki faz sentado, mas demora meia hora. Mas o passe demora o tempo de um Pai Nosso. Tá bem? E aí chegou um determinado momento que eu cheguei para uma colega nossa que estava dando passe e disse: olha, quando você for dar um passe, demora mais um pouquinho, porque as pessoas que são leigas vão achar que o reiki é melhor do que o passe, porque demora mais. Né? Então tem essas coisas, essas nuances, mas tudo a mesma coisa. Então, em relação a PIX, que é de medicina complementar que nós fazemos, já existe medicina complementar que eu não tenho aromaterapia. Eu nunca ouvi falar da aromaterapia, mas é uma prática, mas nós não fazemos lá. Tá bem? Nós fazemos homeopatia, acupuntura, os psicólogos fazem escuta terapêutica, nós distribuímos água fluidificada e nós fazemos, o que mais? Homeopatia, acupuntura, e o reiki. Então, e as pessoas vão. Levei a diretora do hospital, foi lá, aí eu peguei ela pelo braço, entrei lá, nós temos biombos, botamos uma luzinha azul, diminuímos a luz ambiente, e ela participou, achou legal, e eu até disse: você não pode me arranjar uma sala não, porque a gente está usando um armário para guardar as coisas todas, e ela prometeu de arranjar uma sala. Então, a UF tem essa abertura, tem essa facilidade.
é uma das universidades mais, digamos assim, integrativas que tem, entendeu? Então, eu não vejo dificuldade lá. Então, eu sei que o trabalho não é nosso, o trabalho é lá de cima. Pedir a Bárbara para fazer a nossa prece final. Só uma pergunta. Eu ia fazer duas, mas vou fazer só uma. Com relação também ao... Vocês lá também fazem grupos de estudos entre vocês, entre os médicos e os funcionários da saúde? Não. Ou é só o tratamento em si? Não fazemos. E a UERJ tinha um núcleo de espírita lá. Tinha um núcleo de espírita que eles se reuniam semanalmente lá. Tinha uma reunião de estudos lá dentro da UERJ. Eu já fui da UERJ. Na UF nós não temos isso. Entendeu? Seria até uma boa ideia. Eu até estava conversando. Se eu morrer, como é que vai ficar? Porque não existe ninguém substituível. Né? Tenho eu como professora da medicina social lá, tá? E a gente divide as tarefas. Tanto que esse processo é um projeto de extensão. Tá? Para poder dar um ar de oficialidade, é um projeto de extensão submetido à Pró-Reitoria de Extensão. Nós criamos no SIGPROJ, uma plataforma brasileira que tem, nós colocamos tudo isso, tem relatórios que a gente faz, então todo ano nós submetemos esse processo. É um projeto de extensão, essa disciplina que nós fazemos. Tanto que as palestras de sexta-feira também é um projeto de extensão. Tá? Para poder, e aí o relatório é dado pelo YouTube. O YouTube dá os gráficos, tudo, quantas pessoas, eu copio do YouTube e boto lá e mando. Tá? Então não tem. Agora, em termos de estudos, nós não temos. Então, uma coisa que sentiria falta. Sim, Seria bom. acredito ser importante até mesmo para melhorar e aperfeiçoar o pensamento dos médicos em si, de justamente ter essa visão integrativa e não somente do corpo. Muito obrigado.
Querido Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, Maria Mãe Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, toda a espiritualidade de amor e luz, que apadrinha carinhosamente nossa Anne e esta casa, que é a nossa sede, que nos recebe com tanto carinho. Agradecemos pela palestra do dia, pelas mensagens de amor, pelas informações e conhecimentos que podemos adquirir. Aqui estavam exatamente aqueles que precisavam estar. Dr. Bezerra já nos orientou que os médicos seriam os últimos a chegar. Aqui estão os agentes de saúde, os trabalhadores da casa, da ONU, que buscam conhecimento diuturnamente, que buscam aprimorar seu trabalho, seja no atendimento fraterno, na imposição de mãos que fazem suas marcas, em receber bem uma pessoa que entra, como Fabiano também fazia. A Associação Médico Espírita Carioca é muito grata por ter profissionais da saúde e agentes de saúde que está conosco nos estudos, nas palestras. E assim vamos caminhando com a bênção de Jesus. Obrigada. Que assim seja.